Nós temos aqui a presença hoje do capitão Davidson Abreu, que além de policial é um analista das questões da segurança, e nós tivemos na semana passada um episódio assim muito traumático assim de policial militar, que foi o que aconteceu na Bahia, com narrativas fantasiosas em torno desse episódio. Você, como policial e como analista, como é que você viu esse episódio, Davidson? Foi uma coisa muito triste, né? E é triste porque nem deu tempo de o pessoal poder fazer uma avaliação, já se apropriaram do caso para os dois entes políticos, né? As duas ideologias já tentaram se apropriar, uma chamando de terrorista, a outra de herói, o que no caso, nenhuma nem outra. Naquilo ali foi um policial que teve um surto, que teve um problema, que precisava de ajuda naquele momento, mas ele também causava risco a quem estava ao redor. Isso daí é inegável, isso daí é uma situação de crise que nós chamamos aí, precisa da ação de gerenciamento de crise, que é conter, isolar e negociar. Foi o que os policiais lá fizeram, contiveram. A crise ela não pode sair daquele raio, o que era difícil, porque é um campo aberto, senão coloca mais pessoas em risco. Tentaram isolar da maneira que era possível. Ainda assim, ele era um policial treinado, estava fortemente armado, ele estava com um fuzil. Aquela munição lá vai, no mínimo, a 800 metros. Ela pode varar um colete balístico, exceto se estivessem lá com colete de placa de cerâmica, que eu duvido. Ela pode varar o escudo ali que o policial está usando para se proteger. Foram mais de 3 horas de negociação. Ali era uma equipe de força especial que tem experiência. O negociador vai fazendo uma avaliação psicológica do caso até o momento que ele se aproxima e ele atira diretamente nos policiais a cerca de 3, 4 metros, colocando realmente a vida daqueles policiais que estavam em risco. Ninguém, tenho certeza, nenhum policial que estava naquela operação queria que o final fosse trágico dessa forma. Mas todos ali são policiais, todos estão sob pressão, a vida deles também estava em risco, todos estão sofrendo, não só com a questão da pandemia, que pode ter sido um gatilho, como pode ter sido um gatilho inúmeras outras coisas que nós não sabemos da particularidade do policial. Não necessariamente o que ele fala naquele momento é aquela causa que despertou essa revolta para ele perder o controle e agir daquela maneira. Eu acho que a gente tem que, nessa situação, agir com menos emoção, fazer uma avaliação, pensar que há outras pessoas ali também que não queriam esse desfecho e evitar utilizar tanto de um lado como de outro como narrativa política. Isso daí que deveríamos pensar. Olha, o surto do policial não é algo difícil de entender, porque eu acho que algumas categorias profissionais, principalmente os médicos, enfermeiros, funcionários de hospitais na linha de frente da Covid, e os policiais, e eu não entendi até hoje por que os agentes de segurança não foram incluídos nas prioridades da vacinação. Isso é uma coisa que eu não consegui entender até hoje. Eu acho, não é que o fato seja menor, mas isso é algo que uma hora ia acontecer. Isso pode acontecer com um médico, dentro de um hospital, um surto. Porque a pressão que esses profissionais estão passando é muito grande. Agora, inconcebível para mim é que um grupo político encastelado no poder, que já vem sendo denunciado desde a campanha eleitoral, use isso da maneira absurda, mentirosa e manipulada como usou. Isso só reforça o que eu falei. Posso não saber se ele é um psicopata ou um sociopata, mas o grupo dele está cheio de psicopatas e sociopatas capazes de fazer essa coisa. A esquerda erra quando coloca o cara como terrorista, sim. Agora, o que o grupo do Eduardo Bolsonaro fez, lançando uma mentira, manipulando informação, manipulando vídeo,
a ponto de provocar manifestações equivocadas de governadores e de deputados, essa, para mim, passou dos limites. Eu acho que o Daniel Silveira é fichinha perto do que o Eduardo Bolsonaro e a sua gangue fizeram em relação a essas informações. Dessa vez, eles passaram dos limites. Essa é a minha opinião. Paulo Henrique Cremonese quer se manifestar sobre esse caso do policial na Bahia? Olha, uma coisa que eu gostei muito, que o capitão Abreu falou, e que ontem eu escrevi nas redes sociais, é justamente isso, de não demonizar o policial de forma alguma, como também não santificá-lo. Até porque vamos aceitar essa narrativa, a palavra da moda, apenas para fazer um exercício aqui retórico, mas uma retórica do bem. Vamos imaginar que ele estivesse realmente defendendo uma causa social, mas um policial militar não pode fazer isso com uma arma em riste, né, atirar para o alto. Tem gente que fala apenas para defender um posicionamento político, mas ele atirou para o alto. Não é verdade, ele atirou também nos seus colegas de farda. Mas ainda que ele tivesse apenas atirado para o alto, já estava agindo de forma irregular. Então é importante ter isso em mente. Mas também não se pode sequestrar o assunto, o fato, para se colocar uma visão negativa como se ele fosse um terrorista, e com isso há um objetivo por detrás, que é esvaziar a dignidade da polícia como um todo. E esse objetivo é anterior à pandemia. Então, é de uma crueldade terrível os dois grupos que polarizam o cenário político brasileiro contemporâneo usarem uma tragédia, a palavra certa é essa, tragédia, de um homem em colapso emocional, e dos policiais, porque eu tenho certeza que nenhum policial atirou no seu colega de fardas com alegria, muito pelo contrário, e fazer disso um espetáculo. E mais uma coisa, tanto é um assunto ideológico que vamos esquecer a pandemia e vamos esquecer as narrativas. A mesma situação, se em vez de um policial fosse um latrocida, haveria um escândalo de muitos grupos organizados, ativistas ideológicos, e aqui vamos fazer o meia-culpa, nós estamos na mídia, num excelente veículo de comunicação, mas boa parte da mídia também gosta muito de satanizar a polícia quando ela combate criminosos de verdade. E agora, por se tratar de uma situação que muita gente acredita que tenha colorido ideológico também, isso aí ficou esfumaçado ou usado de forma errada. Então eu gostei muito do que o Mohamed falou, principalmente o capitão Abreu. Nós não podemos usar esse caso para fazer palco de disputa ideológica, principalmente por conta da Covid-19. É uma tragédia, que esse policial encontre a misericórdia de Deus na sua alma e que a polícia cuide bem dos seus, porque eles cuidam de nós. Capitão, até como uma prestação de serviço para o telespectador, para a telespectadora, houve nesse episódio tiro para o alto, né? Antes do tiro contra os policiais. E muita gente pensa que um tiro para o alto é completamente inofensivo. Não é, né? Não. Esse tiro, ele volta. Né? E quando ele volta praticamente com a mesma velocidade. Isso, ele pode ser fatal se atingir a pessoa de cima para baixo. Isso ocorre. Obviamente, ele... Que é muito raro, né? Obviamente, ele dando um tiro para cima, enquanto ele está atirando para cima, é menos risco que ele está causando. Né? Ninguém está... Não há uma situação de legítima defesa plena nesse sentido, apesar do risco. Mas não sabemos, falta dados para nós, para chegar em algumas conclusões que estão chegando. Sabemos quantos carregadores ele tinha, se o carregador dele é de 20, de 30 munições, nós não sabemos, a polícia lá já deve saber, já tá ouvindo as pessoas. Ele devia ainda estar com a pistola dele no coldre, até o momento que ele começou a pôr em risco os policiais que estavam ali, a uma curta distância. O que eu quero dizer que é o seguinte: se você comprar a narrativa de que naquele momento ali, não que ele não fosse antes, mas naquele momento ali ele é um herói, você está colocando os outros policiais como vilões. E não é bem assim. Ninguém foi lá para matar ele. Foram lá, tenho certeza
que eles tentaram de tudo ali para salvaguardar ele. Às vezes fazemos isso com criminosos. Não vai fazer lá com o policial. Há um espírito de corpo muito grande. Nós sabemos o que cada um de nós passamos. São baixos salários, risco de vida, risco de acidente de trânsito, risco de ficar doente. No ano passado, nós contamos aqui para a telespectadora, para o telespectador, um episódio que aconteceu em Bertioga, que você deve ter acompanhado, durante um assalto a um supermercado. O bandido tinha uma refém, o policial acompanhando, levou um tiro que, por milagre, não morreu, que pegou na fivela do cinturão, e ele desarmou o criminoso e salvou a refém. Você lembra desse caso? Então, um herói, né? Isso. Ele não atirou, mesmo ele levando o tiro que pegou na fivela, ele não atirou para não colocar em risco a vida da refém. E outra coisa que eu falo, as nossas forças especiais, as que estão lá já, que treinam para isso, e que são chamadas para esse tipo de ocorrência com o refém, quando dá tempo, porque às vezes não dá tempo, é o policial ali que tromba que vai ter que resolver, mas são muito experientes, por causa do número de casos que tem. Então, eles são muito, muito experientes. Há erros? Claro que há. Há erros, sim. Mas eu tenho certeza que aqueles policiais não queriam esse final. Então, como instituição, como eu defendo a polícia como instituição, não podemos nos render nem a uma narrativa e nem a outra. Devemos analisar mais friamente aí e chegar a entender o que aconteceu. Bem rapidamente, que a gente vai para o intervalo, tem uma pergunta, tem uma participação da telespectadora Nenê Carvalho, que ela diz assim: boa tarde a todos. A segurança pública em todo o Brasil, e mais especificamente São Paulo, foi engessada ao longo dos últimos anos. Aí nosso governador, que ela chama de Alecrim Dourado, e seu partido PSDB, fizeram a polícia de São Paulo ser a pior, que recebe o pior pagamento do país. É verdade isso, Davidson? Olha, tem um ranking de salarial que ele é público, vocês podem pesquisar na internet e vão ver em qual ranking São Paulo está. São Paulo não está dos melhores, tudo foi congelado aí devido à pandemia, mas eu tenho que limitar minhas opiniões devido à alternativa. Agora, o que você pode confirmar é que a polícia mas estadual... não é o mais baixo. Não, não é a pior, como diz a Nenê. Está um pouco abaixo da metade, mas a que é melhor remunerada é a do Distrito Federal, né? Sim, a do Distrito Federal é muito acima da média brasileira. Da média, né? Tem outras também que são bem remuneradas.